temos de registrar com fidelidade, o nascimento de uma civilização que não veio de cabeça de intelectuais, de ideólogos, não. Uma civilização que nasce com o povo no poder. E o povo no poder, pela tradição histórica dos terráqueos, também não são os bilionários, não são as elites, mas é o povo que Jesus identificou na viúva pobre, entre as elites frequentadoras do templo, que não iam por causa de fé, mas como ele disse, para aparecer e se consolidarem como bandidos, mas pensando que o povo acreditava que eles eram seus salvadores. Mas ali estava quem apareceu por fé. E ao sair, não tinha milhões, mas tinha só o centavinho que dava para ela comprar um pão, com o filho no braço. E aquele centavinho ela deixou na bandeja das ofertas, não era dízimo, era oferta, diz lá os evangelhos bem claro. No templo, recolhiam ofertas para manter aquele templo. E então ela contribuiu, deixando de comer o pão. E Jesus então colocou ela como a identificação do povo de fé. Fé quer dizer convicção. O povo que acredita em suas ideias, em seus ideais e marcha intrépido sobre o desconhecido em busca do horizonte que o realize. Isto é fé. Quando se busca Deus, se busca aquilo que a nossa personalidade ainda não exteriorizou, porque ele está dentro de nós. Então, ao buscarmos o nosso horizonte supremo, nós fazemos Deus emergir dentro de nós. Então, exteriorizamos a nossa convicção. E aí descobrimos que Deus é essa nossa convicção. Que Deus é essa nossa fé. Como Paulo ensinou, eu não estou inventando nada. Eu estou aqui porque Jesus apareceu para mim e disse: o teu povo, e nele a humanidade toda, precisa de você trabalhando para mim. Como Paulo dizia também, era verdade. E eu vou repetir isto sempre, como um pedido constante de perdão para as pessoas que muitas vezes disseram para mim: Jesus fala comigo,
Eu, por respeito, ficava sério, mas no íntimo ficava rindo. Até que aconteceu comigo. Então o jeito de eu me penitenciar é repetindo. Sempre vou repetir. Estou ao serviço da humanidade, não de Jesus, porque Jesus não precisa de ninguém servindo ele. Estou ao serviço da minha nação e, como ele disse, da minha nação ao serviço de toda a humanidade. E então agora, quando uma pessoa disser para mim, Jesus falou comigo, eu me vergarei diante dela, respeitando o seu merecimento de fé diante de Deus. Venha ela de onde vier. Venha ela com o Deus que ela me apresentar. Terá minha humildade e a minha submissão ao seu recado. Então, brasileiros e brasileiros, na magistratura de Estado, na titularidade de chefe de Estado da quinta maior nação do mundo, na quinta maior geografia da Terra e no maior cabedal de riquezas infungíveis do planeta, se não estivesse a serviço da humanidade em Jesus, eu estaria com medo. Mas na posição em que estou, tenho absoluta tranquilidade de que serei testemunha do nascimento do tempo novo que Jesus instalou há 2000 anos atrás e agora voltou para efetivá-lo. Na terra da promissão, porque o povo escolhido de Deus, os judeus, dos quais eu sou originário, já cumpriram a função deles de servidores da humanidade. O judeu sempre esteve espalhado pelo mundo, até quando ele não queria fazer isso. Alguém mais forte do que eles destruíam as suas bases e o espalhavam de lá. Então, quando o Brasil, com o nosso Oswaldo Cruz, na presidência da ONU, restabeleceu o povo judeu na Terra Santa, no Estado de Israel. Brasileiro, Brasil. Não o povo escolhido de Deus, mas o povo gerado por Deus na terra da promissão. Devolveu ao povo escolhido de Deus a Terra Santa. Estes dois pilares do tempo novo
sustentarão a humanidade que começa agora. A Terra Santa, que é a base da organização espiritual da humanidade terráquea, por Moisés, na doutrina do constitucionalismo, que é a vida civilizada regida por ente ideológico, instituído pela lei, operado pelo direito, consolidado pela justiça e estabelecido pela história. E agora então vem sobre essa organização, da qual nasceu a Constituição Cidadã Brasileira, que, da mesma forma como Moisés apresentou os 10 mandamentos, dizendo ao povo judeu: recebi isto de Deus. Também Ulisses Guimarães, com o mesmo gesto, levantou o livrinho para cima e disse: sob a proteção de Deus, promulgamos a Constituição Federativa do Brasil. Então, isto aqui, para nós brasileiros, tem de ser o nosso livro santo. Isso é o nosso livro santo, é o nosso bem maior, que nós temos de exigir que o mundo inteiro respeite. E foi dentro deste livro aqui que o povo brasileiro nasceu na sua soberania. Até agora, éramos uma população. De agora em diante, nós somos um povo soberano. Não porque nós convencionamos por algum espetáculo teatral, que a humanidade sempre faz isso, mas porque o nosso porte de população, o nosso porte de tamanho territorial, mas sobretudo o nosso porte de riqueza, suficiente para comprarmos o mundo inteiro se nós quiséssemos, nós podemos dizer agora: somos um povo soberano, não apenas independente. Independentes ficamos de 1822 até agora. Independentes. Independente de Portugal. E aqui dentro, nós não tínhamos soberania para nada. A bandidagem do mundo inteiro chegava e roubava e levava. O maior exemplo disso é a China, na importação de minério de ferro de Canadá, de Carajás. Cada tonelada de ferro, ela leva 10 quilos de ouro. Roubado. Em parceria criminosa com a companhia que privatizou Carajás e que dentro de poucos dias vai devolvê-la para o povo brasileiro. E esse ouro, evidente que vai ser contabilizado ao Tesouro Brasileiro. Como todo ouro que saiu daqui, esteja em qualquer parte do mundo que tiver,
pode ficar em uso lá, porque é riqueza infungível. A riqueza infungível Deus colocou aqui para ser usada pela humanidade, porque ela não se consome. Então, em qualquer lugar que esteja o nosso ouro, será contabilizado pelo nosso Tesouro Nacional. Temos mecanismos jurídicos para isso. E eu sei manobrar a lei em qualquer esfera, de qualquer fórum que me apresentarem. Entretanto, não é nisso que eu me baseio. Jesus, o patrono verdadeiro da causa, o dono de tudo, trabalha em nossa frente. A humanidade está no limiar do seu desaparecimento por autossuicídio. Não é pelo coronavírus. É de fome. O sistema financeiro que inventaram, de bandidos escravizando a humanidade inteira, cerrou. Não tem mais como produzirem dinheiro. A China já inventou tudo que foi espertezas através de moeda virtual, que coiseira aí. Não dá certo. Tem coisa que tem que ser a verdade. A mentira dos ricos imaginários se acabou. Agora está vindo o mundo dos ricos verdadeiros, porque não vai mais existir pobres. Vão existir os ricos, abrindo o caminho para aqueles que estão iniciando a vida na expansão demográfica, que vai estar sempre coberta pela economia. Não vamos mais ter economia para produzir lucros e juros para essa casta de demônios. Vamos ter economia para produzir amparo de sobrevivência ao crescimento demográfico, ou seja, ao aumento natural da população brasileira, da população do mundo. Vai começar no Brasil isso aí. O Estado constitucional econômico agora, eliminando a política, que é coisa do diabo. Política é mentira. Política é engodo. Então não pode ser de Deus. Por quê? Jesus disse, falando em política, com os doutores do seu tempo. Vocês se anunciam como representantes de Deus, mas vocês são verdadeiramente representantes do diabo, porque vocês estão na posição que estão pela mentira. E o diabo é mentiroso e pai da mentira. Deus é a verdade. E eu sou a verdade, o caminho e a vida. Vocês não me reconhecem porque não são da verdade. Vocês não me reconhecem porque vocês não têm caminho para ninguém. E vocês não me reconhecem porque vocês não sabem nem o que é a vida. Vocês são escravos da morte. Está lá nos evangelhos. É Jesus de volta. E então esta minha fala tinha o objetivo principal: dizer para vocês, minhas amigas,
meus amigos, que formaram o meu corpo físico na luta que em 2012 eu empreendi com as Forças Armadas, sob o compromisso de ser morto por elas e não preso, se conduzisse o país a erro, pelo caminho que a Constituição, que eu ajudei a escrever cumprindo missão militar. O documento vai virar público. Assinei. E é claro que as Forças Armadas receberam aquilo como um desafio para elas também, de fidelidade à posição que a Constituição as coloca. Não de poder, mas de força. O poder é a sociedade civil. Os militares são a sua força. E se essa força se sublimasse ao poder civil, ela só provaria que a humanidade perdeu a capacidade de autorregência. E aí nem elas poderiam fazer mais nada. Porque se nós perdemos o cérebro, a nossa musculatura pode estar em absoluta vitalidade. Ela não serve para nada, porque se movimenta, mas não tem rumo. Então, as Forças Armadas. Quando vocês verem eu pagando, isso vai ser dentro de poucos dias. R$ 1 milhão para cada soldado da ativa, de indenização pelo dano moral que elas sofreram de parte da nação que votou em Luiz Inácio Lula da Silva, que deixou para a história a sua declaração. Esses milico viviam me enchendo o saco. Eu os relevava. De repente eu dava para eles qualquer esmola e eles paravam de me perturbar. E a Dilma então veio e completou. As Forças Armadas comem essa esmola que eu dou na minha mão. E daí vem Jair Messias Bolsonaro, terminando a destruição das Forças Armadas que ele tinha começado há 34 anos atrás, quando ainda tenente do Exército, ele queria botar fogo no quartel onde servia para obrigar os seus superiores a aumentarem o seu soldo. Agora imagine um bandido com essa índole, de 34 anos atrás. De repente ele está com a chave do cofre. É a mesma coisa que ter entregado o galinheiro para a raposa cuidar das galinhas. Que é o que nós estamos vendo aí, a tragédia total do país. Mas tudo isso, a Constituição avalia em preço quando não há pena que pague. E o dano moral não tem pena que pague. A Constituição estabelece a indenização em dinheiro. E eu reconheci isso perante o Supremo Tribunal Federal e todos os poderes constitucionais. A nação cometeu um desatino contra suas forças armadas.
tentando desmoralizá-los ao ponto de terem feito uma comissão nacional da verdade para acabar com os nossos soldados pela desmoralização. Mas restava eu, que podia reagir por elas. Sou militar de alma, ingressado no Exército em 1969, sob o comando do meu grande e insubstituível mestre e general, estadista insuperável, Goberido Couto Silva. Foi ele que, através do Exército, ou através dele o Exército, me fez o soldado da pátria que eu sou. Tinha o preparo acadêmico, tinha a cabeça que o mundo que começava a nascer naquele tempo precisava. E então eles forjaram nessa cabeça o soldado que a pátria precisava. Fora dos quartéis, para fazer o que nós fizemos. O poder civil, com as suas forças armadas, fazendo a chave de defesa do Estado democrático de direito que a Constituição cidadã instituía. As Forças Armadas não sendo poder, soldados e armas formam um único conjunto. É o poder civil que as aciona. Enquanto o poder civil não as acionar, elas estão ali, como um revólver na cintura da gente. Se a gente estiver apanhando e não puxar o revólver e não acionar ele sobre o inimigo, ele pode até nos matar com o revólver na cintura, porque ele não se mexe por si. Assim são as nossas forças armadas. Desde que nasceram, nação, no dia 19 de abril de 1648, no Monte Guararapes. A nossa Constituição foi fiel a essas nossas gêneses históricas. E foi o que aconteceu então, desde 1986 para cá. As Forças Armadas, provando à nação que nossos milicos não são simplesmente homens em busca de um salário, como é o resto do funcionalismo público brasileiro. E no mundo inteiro é assim. Os nossos milicos são o que a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira diz. São ministros de Deus, equipados das armas para devolverem ao inferno os demônios que aqui perturbam a humanidade. Nossa milicada provaram essa vocação. Sempre que assumiram o governo do país para colocar o país em ordem e manter a independência do povo brasileiro. Colocavam o país em ordem e o entregavam voluntariamente para a sociedade civil, mesmo antes da Constituição tê-los estabelecido para isso.
Então, eu sofri calado, porque sendo produto do laboratório para o mundo da inteligência, tenho preparo para tudo. Só não tenho preparo para fazer acordo com demônios, bandidos, com cafajestes, com crápulas, com o lixo biológico que a procriação humana produz. No resto, tenho preparo para tudo. Então foram todos esses anos, com a ferida aberta, recebendo sempre uma gotinha de soda cáustica. Nunca um bálsamo que minorasse a dor de um brasileiro que estava dando a vida pela sua pátria.